tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque se comigo tá, com você também tem que estar, meu amor. Quinta-feira, eu já te disse, é dia de quê? Exercitar sua inteligência, sua capacidade intelectual, destravar a mulher inteligente que existe dentro de você, combater a inconstância espiritual e se tornar uma mulher mais encontrada, extraordinária, achada e plena no Senhor. Gostou? Porque eu gostei. Eu sou a Kel e ensino mulheres a dominar a constância espiritual numa vida devocional, no relacionamento com Deus. Gostou? Isso é forte, isso é poderoso, viu, meu povo? E hoje, nesta quinta-feira, nós vamos falar o quê? De oração, porque se você não ora, você tá doido. Tá bom, não vamos começar esse vídeo tão polêmico não. Mas vamos falar de oração, tá, meu povo? Vamos falar de algumas coisinhas que muitas vezes podem estar impedindo de você ter resultados mais maravilhosos em Deus. Primeira coisa, presta atenção, será que você já orou errado na sua vida? Será que pode orar errado? Existe esse negócio? E a gente vai aprender aqui hoje nessa aula. No mais, o que é que eu tenho que te lembrar? Toda aula tem um mapa mental para você, minha filha, de grátis, do céu, igual a graça. Vai lá, aqui na descrição desse vídeo, clica aí no link, coloca teu nome, teu e-mail e pronto, já recebeu. O negócio é rápido, é objetivo, é profundo. E nessa aula, a gente vai falar, como eu falei, de oração. A gente vai falar, como eu falei, redundante ao extremo, de oração. Não sei se você, assim como eu, já passou por alguma situação como essa, por exemplo. A gente parece que ora, mas ora tanto e nada acontece. Já aconteceu com isso, produção? Na sua vida? Comigo também. Sabe aquela sensação de que o céu não se abre, você morre de cantar, que os céus fechados se abrem, mas o céu não se abre. Não tem uma movimentação, você não consegue perceber assim o negócio celestial ao seu redor. Parece que a atmosfera está seca, a terra seca está aqui, a terra seca sou eu e a chuva não desce. Você clama, não acontece nada. Já, porque eu vou te dizer, comigo já aconteceu. E sim, gente, eu acho que talvez você, assim como eu, já pode ter se perguntado, será que isso pode mesmo acontecer? Será que existe essa questão de estar orando errado? E eu vou te responder, sim, nós podemos estar orando errado, porque existem sim algumas maneiras inadequadas de orar. E eu quero falar delas para vocês um pouquinho nessa aula de hoje, nesse Eva de hoje. Mas antes de falar um pouquinho dos 3 erros para que você não cometa na sua devocional, no seu momento lá devocional, eu quero te falar sobre 2 grandes influenciadores que podem estar te levando ali a orar erroneamente, a orar inadequadamente. E o primeiro que eu vou trazer para vocês é louvores. Louvores, gente, é algo que está muito, assim, atrelado na gente. Tem gente que já acorda, pega o celularzinho, coloca a musiquinha ali para começar o dia. É algo que você faz no ônibus, bota ali no fone de ouvido, no banheiro, vai pra academia. Pelo menos se você é cristã, é pra você ter essa vida, viu? Louvores, cristã. Então, é algo que está muito atrelado ali com a gente. Tá muito no nosso dia a dia. E até que você não queira, você escuta louvor. Porque o vizinho escuta, toca em algum canto e você tá ali escutando. Então, eles são grandes influenciadores na nossa vida. A questão é que o louvor nada mais é do que a adoração a Deus. É exaltação, é oferecer atributos ao Senhor. E aí, meu povo, existe um grande probleminha que de uns tempos pra cá, alguns louvores meio que fugiram da questão de ser teocêntrico, de ser cristocêntrico, e foram para uma pegada muito humanística, muito voltada para o seu eu, muito voltada para as suas emoções. E é um grande problema isso. Porque se o louvor é exaltação a Deus, quando ele deixa de exaltar a Deus, ele passa a exaltar a você mesmo. E aí nós temos um grande probleminha na questão dos louvores, a qual nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, quando a gente se pauta muito em canções, em louvores, que estão muito focados no nosso eu, a gente dificulta o nosso processo de adoração e reconhecimento de quem Deus é, de colocá-lo no centro de tudo. Helena Tanuri, se você conhece, depois eu te apresento, minha amiga, ela
deu um exemplo muito interessante que ela passou. Estava ela ministrando em uma igreja, e aí chega ela no culto, e tá lá tocando louvor. Porque dele, por ele, para ele, a ele, e ela olhou assim pra trás, sentindo um incômodo, sabe? Quando ela olhou, as pessoas meio que... A ele a glória, sabe? Sem ênfase, sem intensidade na adoração. E ela achou aquilo estranho. De repente muda a canção e começam a cantar Aquieta Minha Alma. E não critico Aquieta Minha Alma, porque é um louvor que foi construído no secreto. Se você já ouviu a história do Aquieta Minha Alma, você sabe. Se você não ouviu, vai lá no canal da Tamires Garcia que ela fala sobre. Mas infelizmente, algumas pessoas só pegam no Aquieta Minha Alma, né? Na questão das emoções dela, no que ela tá sentindo. E a Helena Tanuri disse que quando começou a tocar esse hino, o pessoal fazia assim, aquieta minha alma, faz meu coração, e mesmo que me... Sabe? Porque estava voltado para as emoções delas, os sentimentos, o que ela estava ali sentindo. Eram dois extremos. Um louvor que era só exaltação a Deus e um louvor que falava ali um pouquinho das suas emoções com o Senhor. E as pessoas se comportavam diferente nisso, porque infelizmente louvor é algo que entra no nosso subconsciente, canções é algo que entra no nosso subconsciente. Estava quase nesse exato momento falando, tem uma música aqui que tem nada a ver, tá na minha cabeça, gente, e pergunta se eu ouvi, não ouvi, mas internalizou de alguma forma, entende? E a gente precisa ter esse cuidado, porque senão os louvores, eles passam a não colocar Deus no centro e a colocar as pessoas no centro. E quando as pessoas se tornam o centro, a visão não é do cristianismo que a gente vai viver, entende? E ele pode ser um grande influenciador na questão de nós estarmos orando errado. O segundo influenciador que a gente pode também ter ali, de estar orando errado, é o acesso a muita informação. Gente, preste atenção. Certa vez eu aqui na igreja, só um instante para beber minha água, você que está em casa, dê glória a Deus agora. Eu certa vez ministrei aqui na igreja uma palavra sobre a questão de amar a Deus com entendimento. E aí eu citei essa questão do acesso às informações. Hoje, em um dia, nós temos o acesso a todas as informações que um homem romano levava a sua vida inteira para obter. Você entende? Um dia. É como se o homem viveu 100 anos. Em um dia, nós temos todas as informações que ele em um ano, que ele em 100 anos levaria para obter. Isso é muito rápido. O Augusto Cury, em um livro dele, eu não vou me lembrar qual é o livro, mas tem um livro dele que ele fala, no passado, as informações demoravam 2 séculos para se duplicarem, né? Hoje, a cada 5 anos o negócio, ó, essas informações que nós temos aqui, daqui a 5 anos serão duplicadas, serão mais. Imagina, se hoje já tem mais, já tem muito, imagina daqui a 5 anos. Então, é uma chuva de informação que a gente tem toda hora. E aí tem um grande perigo com isso. A gente engole, é mais fácil engolir. É muita coisa toda hora. O nosso cérebro está toda hora sendo atiçado, estimulado, gente. Toda hora tem coisa para ver, toda hora tem uma novidade, toda hora chega uma informação. E essa questão faz a gente meio que viver um processo de engolir muito rápido e digerir quase nada. A gente meio que absorve muita coisa, mas não processa elas, entende? E aí vem um grande problema, é um grande influenciador negativo, porque existem pessoas que estão se tornando obesas intelectuais, obesas espirituais, achando que sabem muito, mas não sabem nada, porque na hora que você senta para ter uma conversa ali mais construtiva, em que você vai esmiuçar o negócio, ela não sabe, porque ela nunca digeriu, ela só engoliu. E aí dificulta sim esse processo de entendimento, de conhecimento, sem falar na questão de que é meio que uma coisa fast food, é muita informação rápida, é tudo muito rápido, tudo imediato. E aí o que acontece? Eu quero tudo já preparado. Eu vou lá, coloco uma pregação, eu vou lá, coloco a oração, porque é mais fácil a oração da manhã e a oração da noite do que a minha própria oração, você entende? É mais fácil você orar o que estão orando lá do que você aprender a desenvolver o seu processo de oração.
E você começa, nessa questão aí, a terceirizar o seu relacionamento com Deus. Você começa a terceirizar porque você prefere o que está preparado do que você mesmo aprontar. E, gente, tem uma grande diferença. Comida caseira é diferente de comida de fast food. Qual é a que tem mais consistência? Qual é a que tem mais nutriente? Qual é a que você sabe os procedimentos? É aquela que você toca, é aquela que você analisa, é aquela que você sabe que foi bem lavada, que foi bem tratada. E às vezes o acesso a muita informação não está nos proporcionando essa questão de prepararmos a nossa vida de oração. Esses dois grandes influenciadores podem estar interferindo sim nos nossos momentos de oração, só que momentos orando errado, entende? E aí eu quero te falar 3 erros que a gente comete, muitas vezes orando, para que você não faça isso no seu momento devocional, entende? Não faça isso no seu momento devocional. Não ore dessa maneira. Não faça essas besteiras que um dia eu fiz, para que você não faça. Aprenda com o meu erro, não repita ele, por favor, em nome de Jesus. E o primeiro erro é orar emocionalmente. Quantas vezes nós já falamos aqui o perigo das emoções, o perigo de nós orarmos pautado naquilo que a gente sente, pautado somente naquilo que a gente tá ali primeiro, chorando, sabe? Sentindo. Preste atenção. Quando a gente ora pautado nas nossas emoções, a gente esquece da eternidade, porque a gente intensifica a nossa dor. A gente intensifica o nosso processo aqui na Terra. Muitas vezes as nossas emoções têm o poder de transformar um grão de arroz em uma grande montanha. Era para ser irrisório, mas a gente dá tanta ênfase, dá tanta importância, se dedica tanto àquilo que a gente está sentindo, que acaba orando errado. E as nossas emoções, elas podem nos levar a um lugar muito egoísta, como eu falei, um lugar muito voltado para o seu eu, um lugar muito voltado para aquilo que é passageiro. E nós não somos daqui, nós somos cidadãos celestiais, cidadão celestial, como a Bíblia fala. Você tem que aprender que o nosso foco não é aqui e agora. Claro, eu não estou falando que não vai doer, algumas coisas vão doer, mas que a gente precisa colocar o nosso foco no que é eterno. E as nossas emoções muitas vezes podem impedir esse processo de focar no que é eterno, de centralizar o eterno, de mirar no eterno, porque elas são muito do daqui, muito do agora, muito de imediatamente. E lembra que eu falei os louvores lá, Os louvores que muitas vezes são pautados no seu eu, eles esquecem que há uma soberania, que existe um soberano. Quando você se pauta muito nas suas emoções, é como se você dissesse assim: será que Deus é tão poderoso assim para curar a minha dor ou sanar a minha dor? E é claro que Ele é, gente, é óbvio que Ele é. Então sai do lugar de orar somente pelo seu emocional, pelo aquilo que você está passando, pelo aquilo que você sente. Comece a orar o que a Bíblia quer que você ore, o que o Espírito Santo quer que você ore. Na intercessão aqui a gente sempre costuma falar, Espírito Santo, diz qual é a tua oração pra gente, para que a gente ore de acordo com aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos, porque é vômito da alma muitas vezes. Já contei aqui no canal, eu acho que tem algum vídeo aí, eu não vou me lembrar onde, gente, mas eu já contei aqui no canal, ou foi em algum Eva que eu falei, que certa vez eu orando pela nação brasileira, fiquei muito abalada, assim, nervosa, chorando, e fui falar com a pastora Luciana, né, que é a pastora da intercessão, e ela falou assim: você não vai orar agora. E eu falei: como assim eu não vou orar agora? Você não tá vendo meu estado? Não, você não vai orar agora você vai primeiro se acalmar, você vai ali ter um tempinho de se estabilizar, se equilibrar novamente, porque você está desequilibrado. Porque se você for orar agora, você não vai orar nada concreto, nada robusto. Você vai orar a sua emoção, o seu emocional, sabe? Vai ser um vômito. E não é isso que você precisa fazer. Você precisa se equilibrar, se reposicionar de novo, se acalmar e vir orar correto, vir orar de acordo com a palavra e não pautado naquilo que você sente. Porque o que você sente passa, mas o que a Bíblia fala é eterno, é para todo sempre. Beleza? Não ore as suas emoções. O segundo é não orar fora da Bíblia. Gente, esse aqui é um dos maiores erros. E inclusive é algo que eu posso falar aqui, dar o exemplo dos louvores.
Quantos louvores estão fora do contexto da palavra de Deus? Gente, misericórdia! Um exemplo que eu posso dar aqui, que a gente aprendeu recentemente, foi a questão do batismo com fogo. Nós vimos dentro da palavra de Deus, numa doutrina aqui na igreja, que batizar com fogo é trazer sobre si juízo de Deus, e não é algo maravilhoso. E quantas vezes a gente está dizendo, batiza-me com teu fogo, Senhor, vem nos batizar com teu fogo. E isso, gente, não é atrair para si algo bom, algo positivo. E muitas vezes nós não estamos recebendo respostas nas nossas orações porque elas estão sendo oradas fora da Bíblia. Eu quero te desafiar a pegar a palavra de Deus e a treinar isso. Como é que você vai treinar isso? Abre o Salmo 91, que é um salmo muito conhecido, né? Que fala, aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo pode dizer ao Senhor. É bem conhecido. Lê aquele salmo ali todinho e depois começa a exercitar aquele salmo. Deus, eu oro para que eu esteja escondida na sombra das tuas asas, Senhor. Eu oro para que eu entenda que podem cair 1000 ao meu lado, 1000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Começa a orar dentro da palavra. Quando você estiver com insegurança, procura um salmo de segurança. Quando você estiver com medo, vai lá para a palavra e procura palavras de encorajamento, de fortalecimento, que te mostram que o Senhor não é um Deus que te deixa desamparada, mas que te ampara, que te acolhe, que te fortalece, que o medo não é lugar para a sua vida. Começar a dizer, eu lanço fora todo medo, eu lanço fora a minha angústia, que por falar nisso a gente também tem um vídeo aqui no canal sobre ansiedade, né? Falando do quanto o medo ele aniquila a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, começa a orar de acordo com o que a palavra diz, o que a palavra fala. Quando você começar a passar por uma causa, a ter algumas situações, vai na palavra. Não vai na internet primeiro. Não vai à procura de uma pessoa primeiro. Vai na palavra de Deus. Vai examinar as escrituras. Se você ouviu, faz que nem os bereanos, gente. Que eles ouviam ali e em tudo examinavam para ver se estava de acordo com a palavra de Deus. A gente precisa aprender a fazer isso. Escutou um louvor, poxa, esse louvor aqui não tem uma coisa que eu fiquei em dúvida, estou questionando, mas não tem nada a ver. Não, pare de falar que as coisas não têm nada a ver. Investigue, aprenda a ser uma pessoa que busca o conhecimento, que vai lá prescrutar as coisas, que vai lá analisar as coisas, que isso é muito, muito, muito importante para que você tenha resultados significativos na sua vida de oração, no seu momento de devocional com Deus. E o terceiro erro, que muitas pessoas podem estar cometendo, orando errado, é orar de forma egoísta. Nós aprendemos na intercessão que a oração, a vida com Deus, o relacionamento, ele tem 3 vertentes. Deus, que parece um Deus aqui, com B. Deus, você e o próximo. Como eu falei, muitas vezes, a gente orar emocionalmente, né? Pode ser muito voltado para o nosso eu. E aí a gente vive uma oração egoísta, no qual é só o que eu sinto, é só o que eu quero, é só a minha casa, é só os meus. Só que com o Evangelho a gente aprende que o foco é Deus, você e o próximo. E que nós precisamos sair desse lugar onde só tem o nosso eu, onde só é uma oração voltada para as minhas angústias, para as minhas necessidades. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente começa a orar exaltando ao Senhor, nós começamos a exercitar a proclamação, a exaltação, o reconhecimento da majestade, da soberania e da glória de Deus. E quando a gente olha para quem Ele é, a gente entende que as nossas dores, os nossos problemas não se comparam ao grande eu sou. E quando a gente começa a exercer a oração pelo próximo, a gente passa a diminuir, eu nem sei se existe essa palavra, mas acho que não existe, mas a gente deixa de intensificar a nossa dor. A gente começa a entender que tem alguém passando por algo pior que a gente. Muito pior. Muitas vezes, eu escrevi até um texto sobre isso, que às vezes a gente precisa menosprezar a nossa dor, para que ela não se torne um Deus na nossa vida. Quantas vezes existem situações que se repetem,
Existem coisas que acontecem constantemente conosco. E muitas vezes dói, e por se repetir, por às vezes não estar ali no controle das nossas mãos, às vezes a gente começa a alimentar e ela vai se tornando grande, se tornando grande, se tornando grande. E às vezes a gente só chega para Deus para dizer dela, é só o seu eu, só o seu eu, só o seu eu. Mas quando você sair desse lugar de falar só dela, da sua dor, dos seus problemas, e começar a orar pelo próximo, pelas dores do próximo, pelos problemas do próximo, você vai ver que a sua dor nem era tão grande assim. E ainda que ela seja tão grande, você começou a exercer a soberania de Deus na sua vida. E você vai entender que Ele vai ter bálsamo e cura no momento certo para curar a sua dor, sanar as suas feridas e acabar com seus problemas. Se não aqui na eternidade. Porque o Senhor não vai dar nada que a gente não possa suportar, não é isso? E eu quero muito que você saia desses lugares de orar emocionalmente, orar fora da Bíblia e orar de maneira egoísta, para que você tenha uma vida de oração mais profunda, mais objetiva em Deus, para que você possa começar a orar corretamente, para que você comece a ter resultados na sua vida devocional de oração. Porque, gente, você vai ver que deixando de fazer isso, o céu vai se movimentar, o céu vai se abrir e você vai perceber a atmosfera ali celestial na sua vida. Espero que esse vídeo tenha te edificado, essa aula tenha construído algo dentro de você. E lembre-se, exercite. Não apenas escute, mas passe a exercer aquilo que está sendo passado aqui. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e também me segue lá no Instagram, @AnaKeoline, que eu vou amar te receber lá. Um cheiro e até o próximo vídeo.